O Evangelho de João. Se liga hoje nas dicas exegéticas e hermenêuticas que eu vou te dar sobre o Evangelho de João. Como entender qual é a intenção do autor quando você lê o texto bíblico. Esse é mais um Momento Teologando com o pastor Anderson Macedo. Bem, eu vou explicar aqui rapidamente como você compreender qual é a intenção do autor, o que ele quer mostrar naquele texto. E o Evangelho de João, ele tem algumas peculiaridades diferentes dos demais evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Porque o Evangelho de João, ele começa a falar fatos, episódios da vida de Jesus que os outros evangelistas não falaram. Isso é intencional. Quando você vê um autor repetindo demais determinados termos, focando demais numa pessoa, numa situação, naquele contexto, naquele tipo de mensagem, isso certamente é a intenção do autor. Ele quer focar naquilo, ele quer dar ênfase àquela característica ou aquelas características. João já começa seu evangelho falando de Jesus, que ele é o verbo que se fez em carne e tabernaculou, isso é, habitou entre nós, habitou entre o seu povo. Ele começa exaltando a pessoa de Cristo. Então, desde o capítulo 1 de João, você começa a perceber que ele dá ênfase na divindade de Cristo. Então, o Evangelho de João é o Evangelho que exalta e revela a divindade de Cristo. Em João, que ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Em João também ele é, como eu disse, o verbo que se fez em carne, a palavra que estava presente na criação, que pela palavra foi feito todas as coisas. Então Jesus começa a ressuscitar também no Evangelho de João. Então essas obras, esses feitos que João começa a dar ênfase, é para mostrar que Jesus é Deus, que Jesus é divino. Então todas as expressões, eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a água que jorrava para a vida eterna, quando ele fala com a mulher samaritana. Então você percebe que ele está ali exaltando a pessoa de Cristo. Na época de João, muitas heresias, falsos ensinos estavam tentando entrar no seio da igreja, da comunidade cristã do primeiro século. Uma dessas heresias era o gnosticismo, dentre outras também, que tinha a intenção de diminuir a divindade de Cristo, que Cristo era um homem comum, era somente um profeta, mas que ele não era divino como Deus, que ele não era o Deus encarnado. Então, essa mensagem de João, ela vem intencionalmente para confrontar esses falsos ensinamentos e para que os irmãos ali tivessem essa fé, permanecessem nessa fé, mesmo após a morte de João. Tanto que os pais apostólicos, aqueles que vieram após os apóstolos e que tiveram mais contato com os apóstolos, e os pais também que não eram os pais apostólicos, os pais mais tardios do 4º, 5º século, eles começaram a dar prosseguimento a essa doutrina de João, porque o arianismo, que também era outro movimento que tentava diminuir a divindade de Cristo, como outros movimentos religiosos, filosóficos também, tentavam ali disseminar essa falsa doutrina no meio da comunidade da fé, da comunidade cristã do primeiro século. Então, os pais da igreja, tá, gente? Os pais da igreja não eram os apóstolos. Os pais da igreja eram homens que surgiram após os apóstolos. Alguns poucos foram até contemporâneos dos apóstolos, né? De João, por exemplo, que foi praticamente o último apóstolo a ser morto no final do primeiro século. Então, os pais da igreja, ou os pais apostólicos, eles davam prosseguimento a essa doutrina. Eles preservaram a doutrina de que Jesus é Deus. Então, para isso aconteceu os concílios, que ali ficava definido que realmente Jesus era Deus. Os concílios eram grandes reuniões que envolviam autoridades, majoritariamente autoridades religiosas, para decidir o futuro doutrinário da igreja, o futuro da igreja em diversos aspectos da doutrina, da religião, da fé e da espiritualidade. Nesses concílios ficava definido que realmente Jesus é Deus. Então os pais da igreja tinham essa finalidade, esse objetivo, esse trabalho, não é? Eles eram
Eles eram defensores da fé, eram os apologetas do primeiro século, defendendo a doutrina de Cristo. Então, o Evangelho de João, ele tem essa intenção de exaltar Cristo. Então, toda vez que você perceber um escritor, um autor, um evangelista, focando demais numa mensagem, numa característica, é porque ele quer revelar algo dentro daquilo que ele está dando ênfase. Então, João é intencional em falar muito do eu sou de Cristo. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, como já mencionei. A intenção é exaltar a divindade de Cristo para que jogasse por terra as heresias que estavam surgindo no primeiro século. Se você gostou desse vídeo, se te acrescentou algo, contribuiu para o seu crescimento, deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe nos seus stories, envie para seus amigos e até o próximo Momento Teologando.